Olá amigos, aqui é o CQC de Santo Antônio, direto da tvsage.com, e estamos aqui na terceira conferência municipal da promoção e igualdade racial. E quem está aqui do nosso lado é o deputado Bira Coroa. Bira, como é que você vê a importância dessa conferência aqui em Santo Antônio de Jesus no dia de hoje e os avanços que vem tendo aí toda essa equipe que luta para a igualdade racial nesse Brasil fazer valer a sua luta e a sua força? Primeiro quero parabenizar a gestão municipal, por esse compromisso, assim como também a Câmara Municipal, por estar também sendo parte desse processo, e toda a sociedade civil organizada que se fez presente nesse processo, e aos conferencistas e os delegados. A terceira conferência, ela marca uma ação importante. Posso dizer que o Brasil vem sendo transformado pela participação popular. E o governo Lula, nos últimos 10 anos, e agora seguido pela presidenta Dilma, tem tido uma contribuição importante, que é a de viabilizar as ações da democracia e de implantar a democracia no país. E não tem nenhum ato mais significativo do processo de democracia do que a sociedade debater e discutir e apresentar proposições para as ações que para elas são importantes, em todas as áreas. As conferências de educação, da juventude, de mulheres, a conferência do meio ambiente, a conferência do combate à intolerância e ao racismo, que ora estamos aqui em Santo Antônio de Jesus. Isso mostra a capacidade de interagir com o povo e trazer da vontade popular e dos desejos da compreensão e do conhecimento da sociedade as ações que de fato irão corrigir esse estado desigual que nós vivemos. Nós estamos na Bahia, que é o estado mais negro fora da África, temos a maior população negra do país. O Brasil tem a maior população negra fora da África, mas tivemos em 1988 a chamada Lei Áurea, mas não fomos ainda incorporados nesse processo da sociedade. E a luta maior é exatamente a de inclusão. E essa conferência tem como objetivo apresentar para a Conferência Estadual e para a Conferência Nacional o que pensa Santo Antônio de Jesus, o que pensa a Bahia e como podemos contribuir como sociedade civil organizada, como gestão pública municipal. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez à gestão, ao prefeito, à secretária de Ação Social, por estar conduzindo esse trabalho, ao setor de combate ao racismo do município, e, consequentemente, a sociedade civil organizada. Saio daqui hoje gratificado pela qualidade dos debates, pela qualidade das ações. E eu que comecei a minha fala fazendo uma crítica, porque a primeira vez que fui convidado para vir num debate nesse Poder Legislativo foi exatamente para enfrentar um caso de racismo e de intolerância religiosa que ocorreu exatamente no Poder Legislativo nessa casa. E depois eu voltei a esse município para um debate também num fato de violência, que foi um atentado onde um empresário local agrediu uma funcionária do seu estabelecimento em pleno horário de trabalho, isso mostrando o quanto Santo Antônio de Jesus precisava incluir-se no processo desse novo momento que vive o Brasil, que vive a Bahia e que vive o mundo. E, consequentemente, hoje eu estou abrindo uma conferência, a terceira conferência, e eu não podia deixar de externar a satisfação, a gratidão e o respeito que tenho pelo povo de Santo Antônio de Jesus e por esse feito de estar aprimorando as grandes conquistas. Tive a oportunidade de estar na mesa com Paulo Gabriel, um lutador, mas hoje um magnífico reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que é o instrumento percussor do processo de transformação de toda essa região. Através da educação, Através da educação, que é o que nós acreditamos. É por isso que também na minha fala eu coloquei que precisamos, ao discutir políticas afirmativas para a comunidade negra, não podemos deixar de ter o debate com a educação, o debate com a ação da saúde, o debate com a assistência social, mas também um debate com a habitação, com a condição de meio ambiente, e com os setores estruturados da administração pública. Então, sem dúvida alguma, essa é mais uma atividade em que eu saio para servir de referência para uma série de outras que eu irei participar ao longo desse mês. Deputado, na sua fala, na abertura da conferência, o senhor explanou uma coisa muito bem clara, que o senhor não é deputado, o senhor está deputado, e que o senhor é professor.
Confere? Confere, sim. E como professor e como político, né? A tvsage.com, ela, voltando a falar também dessas questões sociais, e que o Brasil explodiu aí uma série de reivindicações, o povo indo para as ruas, e muitos políticos, eles evitam falar sobre o assunto. Mas a tvSage gostaria de saber do senhor a sua opinião, né, sobre esse clamor das ruas, o que é que está acontecendo, e o que o senhor acha que isso tem um avanço no nosso Brasil? Sem dúvida, estamos vivendo o melhor momento da democracia desse país. Essa capacidade da sociedade, organizada ou não, ir às ruas reivindicar os seus interesses é uma conquista, não é, que lá atrás, não muito distante, há pouco menos de 50 anos, não é, muitos jovens sindicalistas, ativistas de movimentos sociais doaram a sua vida, derramaram sangue, lágrimas, não é, e suor. Não é? Muitos, não é, foram extraditados desse país, não é? Lideranças políticas que perderam o papel e a intervenção, não é? O Estado, não é? E o país que sofreu um golpe de Estado e, consequentemente, passou a viver uma ditadura militar, não é? E isso, não é, um processo de transformação. Após esse processo, a recomposição da democracia no Brasil é um processo, não é, que eu considero de curto prazo. Não é isso que é a grande conquista. E, para mim, é uma satisfação muito grande poder ver os jovens, ver de maior idade, não é, pais levando os seus filhos para a movimentação. O que eu não posso. E quero afirmar que é uma ação positiva. E isso é o que nós construímos a vida inteira e que nós acreditamos, que é a sociedade reivindicando seus direitos e se posicionando. A exemplo está aqui a conferência com a sociedade presente. Não é? O que nós repudiamos é a ação do vandalismo. Não é? É lógico que em todo movimento, não é, existe os que têm compromisso, que têm uma causa, e os que tentam pongar ou se aproveitar. Aí estão marginais, que tentam saquear, produzir vandalismo, deturpando, né? Deturpando e danificar patrimônio, sejam ele público ou privado, e atentar contra a vida. Sem dúvida nenhuma, nós temos que repudiar. E a sociedade compreendeu bem isso. E todo o movimento repudiou. O movimento é pela paz. O movimento apresentou bandeiras para melhoria na condição da educação, apresentou bandeiras para melhoria do transporte, apresentou bandeiras para melhoria da saúde, apresentou bandeira para, não é, a inclusão da juventude, não é, e para políticas mais afirmativas para os jovens. Então, isso mostra que é um ganho. Não é? E a presidenta Dilma está de parabéns, assim como os governadores. E ela, como grande líder, convocou todos os governadores, alinhou no processo e chamou para a responsabilidade, não é, o poder, não é, legislativo, convocando a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal e o Senado, não é, o Congresso Nacional na sua estrutura como um todo, para cumprir o seu papel de fazer o que nesse momento é extremamente necessário, são as reformas. Não é? O país precisa passar com pelo menos 3 reformas emergenciais. Uma delas é a chamada reforma política. É inaceitável que o Brasil, não é, ainda, não é, a cada 2 anos pare para uma eleição. É um preço muito alto para a sociedade brasileira. É um desrespeito. E o senhor acredita nessas reformas? Não tenho dúvida disso. A força maior é o povo na rua. Não é? E eu acredito que sim. Durante muito tempo se teve dificuldades, mas agora o cenário favorece. Não é? É inaceitável, por exemplo, que, não é, ainda nas eleições prevaleça ou o genoma político para dar continuidade à vida política ou econômico. Não é? Enquanto que lideranças oriundas das lutas populares estão ficando cada vez mais difíceis e distantes de poder se manter na essência dos poderes, seja no poder legislativo, seja no poder, não é, executivo. Aí a dificuldade que a gente tem. Então, nós defendemos o financiamento por verbas públicas de campanha exatamente para igualar as condições e poder ter uma fiscalização, não é, acompanhada pela sociedade civil organizada. Assim também a reforma jurídica. Não dá para a gente fazer de conta que o judiciário que está aí não tem responsabilidade com a condição que estamos vivendo. Não é? O atraso, não é? A inoperância nas varas, não é? As leis, né? O acúmulo de processos sem soluções. Não é? Nós temos jovens que cometeram pequenos delitos, que já envelheceram nos cárceres sem ter sido julgado. E nós temos na rua marginais, principalmente de colarinhos brancos, e é esse governo, é o governo do PT que mais apurou e que mais levou, não é, a investigação, e isso também é um mérito desse processo que precisa ser revisto. Como também não dá para o judiciário, que é o responsável pela manutenção da lei.
não é, rasgar a nossa Constituição. Nós temos a segunda melhor Constituição do mundo e ela hoje está sendo rasgada pelas liminares. Hoje criou-se um balcão de negócio ou uma grande fábrica que são as liminares. E o juiz, não é, hoje ele não opera mais com não é, as leis. Ele opera pela interpretação do seu processo. E isso precisa ser revisto, precisa ser mudado. Então, a ação jurídica. E outra reforma que a gente também coloca como estratégica e importante, não é, dentro desse contexto também, é a questão, não é, a tributária. Né? O país precisa, não é, redistribuir melhor, não é, as suas receitas e, consequentemente, desonerar, não é, a sociedade produtiva. Não é? O pequeno empresário e o grande empresário no Brasil, ele paga uma carga tributária muito alta. Precisamos, sim, reabrir esse processo e a sociedade também passar a assumir, não é, alguns dos compromissos. Não dá para a gente achar que todas as responsabilidades têm que ser pela ação pública. Não é? O cidadão também tem que cumprir com as suas tarefas. A exemplo, o que se vê hoje no debate e discussão, por exemplo, com o fornecimento de energia, não é? Ou acessibilidade à água, entre outras ações que a gente precisa colocar. Então, quero mais uma vez dizer da importância desse momento para a gente chamar a sociedade, principalmente a juventude, os setores organizados da sociedade, para debater essas reformas. Esse, sim, é o momento de encontrarmos as alternativas. E não me preocupo com a questão da transparência e do combate, não é, acima de tudo, ao desvio e à má utilização dos recursos públicos. Porque é o PT e é no governo do PT que pela primeira vez na história desse país, não é, o tapete não é recheado das coisas erradas. Os erros são apurados, são discutidos, são colocados por via pública. E um deputado com mandato foi preso, né? E isso a gente está vendo que é histórico. Não é? Nós temos uma série de outros. Agora, precisamos fazer com que a justiça não apenas direcione para um setor. Não é? Por exemplo, o mensalão direcionou para o PT, que não encontrou, não é, até agora, que nenhum deputado que desviou, que botou dinheiro para interesse próprio, tem erro, utilizou no processo político, mas ela excluiu do processo de discussão os que receberam, que se locupletaram exatamente dos recursos públicos, que aí estão no DEM, aí estão no PSDB, que é alimentar o ciclo vicioso da política, sabe, do balcão de negócio, e que nós contestamos e queremos que a justiça também abra para esse debate, assim como também queremos abrir para a discussão e a transparência do poder judiciário. Não é? Nós sabemos e podemos aqui apontar que estão imunes ao debate e à discussão, mas a posição e as ações tomadas por muitos juízes, não é, ela é questionada pela sociedade. Não é? O favorecimento a alguns setores, o favorecimento a quem detém o capital, ainda é muito evidente no contexto judiciário. Então precisa também abrir para a sociedade esse debate. Assim, eu inclusive defendo que o parlamento e o executivo e o legislativo, sabe, a força, ela é submetida a um fórum popular a cada 4 anos, que é a eleição. O povo que bota e o povo que tira. Não existe um melhor regulador do que esse. Nós precisamos aprimorar esse processo de regulação. Mas o judiciário não é? É eterno. Não é? Nós temos, não é, inclusive, setores em que, não é, as mordomias não são discutidas. A mordomia de um deputado, ela é colocada politicamente, eu não tenho nenhuma dúvida. Acho que tem que abrir, tem que discutir, e o que a sociedade achar que é excesso tem que retirar. Agora precisa também abrir espaço para fazer o mesmo com outros setores e poderes nesse país, inclusive com o judiciário. Que viva a democracia. Se nós temos acesso e direito à locomoção com veículos pagos pelo Estado, eles também têm. Muitas vezes, nós não temos moradia, mas muitas vezes eles têm moradia. Sabe? Eles têm um sistema de alimentação, eles têm complexo de segurança. Não estou dizendo que é errado, não. Estou mostrando que eles não podem julgar o parlamento sem avaliar que ele também é privilegiado por essa estrutura. E aí tem que ter clareza para jogar para a sociedade e ter a coragem de abrir o debate e a discussão como nós fazemos. Tá aí, esse é o deputado estadual Bira Corua, a TV Sage e a Gazeta do Recôncavo, deputado, agradece suas palavras e a gente abre aí um espaço para suas considerações finais. Eu tenho mais uma vez agradecer a TV Sage, agradecer a vocês pelo trabalho que faz nessa região, pela cobertura que dá e, em especial, agradecer aos meus companheiros, né, do Partido dos Trabalhadores aqui no município de Santo Antônio de Jesus.